Venho aqui trazer a minha opinião acerca do desfile de carnaval que homenageou o Lula. E que muita gente afirma que o Lula tem que ser condenado pelo TSE. Então eu penso assim, na minha opinião, é, destaco e ressalto que a imprensa e o TSE têm que agir com imparcialidade, pois no período do antigo governo Bolsonaro, antigo presidente, né? Houve muitas motociatas e campanhas fora do período eleitoral, sendo que não há um número único oficial que resuma a quantidade exata de motociatas que foram realizadas durante o governo de Jair Messias Bolsonaro entre 2019 e 2022. Contudo, levantamentos baseados nos gastos do cartão corporativo do governo, indicam dezenas desses eventos. Dados indicam que apenas nos anos de 2021 e 22, o cartão corporativo da presidência foi utilizado, cerca de 137 vezes em abastecimentos e em postos de combustíveis, é, patrocinados por apoiadores do Bolsonaro, tendo um custo alto, pois cada motociata teve um custo médio estimado em cerca de 100.000 aos cofres públicos. É, pois foi utilizado como logística de segurança para as tropas de choque da Polícia Rodoviária Federal em deslocamento. E relatórios indicam que o governo gastou cerca de 1.500.000 com motocicletas cobrindo despesas de hospedagens, alimentação e combustíveis. É, e em muitas motocicletas, o presidente estava lá, e por muitas vezes sem capacete, é, falando, pregando para o povo, né, levando a sua visão, os seus pensamentos e tudo isso antes do período eleitoral, é. E segundo um levantamento da agência CNN, que destacou que o gasto adicional, foi em torno de 2,53 milhões durante esse período, né. E algumas motocicletas foram realizadas no Rio de Janeiro, aonde ele falou, discursou, né, e criticou muitas coisas, inclusive fez a crítica durante a pandemia, é, sendo que houve, eh, muitos parlamentares que se levantaram contra e criticaram, né, e pediram investigação pelo uso de recursos públicos em atos cuja finalidade não seria justificada, né. E sendo que essas motocicletas foram realizadas em vários estados, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, né, e sendo que em meio a essas motocicletas, ele se levantou contra a CPI da pandemia, defendeu que os votos deveriam ser impressos e criticou o STF, né, e chegou a falar que havia, uma divisão, né, se afirmando que não havia democracia, né, irmão. E segundo o Cid, que sempre estava ali com ele, acompanhante de Bolsonaro em todos os momentos ali, Cid ele destacou em sua delação que motocicletas de Bolsonaro eram financiados com cartão corporativo e, segundo Cid, o esquema envolvia gastos com a compra de motos para Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, né, e também servia para ajudar nos transportes de veículos para os eventos, além de hospedagem e alimentação da equipe de segurança que acompanhava o então presidente, né. E além dos eventos com motocicletas, o delator mencionou que os custos operacionais de todas as aparições públicas de Bolsonaro eram arcadas pelo cartão corporativo do GSI, né. Então, eh eh, naquele período ali, ocorreu muitas motocicletas. Segundo o levantamento do jornal, da Rede Globo, sobre o Globo, né, identificou 54 eventos desse tipo
sendo 42 realizados apenas no ano de 2022, ou seja, durante o período eleitoral houve, motociatas, carreatas, manifestações, mas antes do período eleitoral houve muitas manifestações e motociatas, é, e Bolsonaro ele fazia tudo isso na cara dura, né. E durante esse período os gastos geraram, algo muito profundo para o governo, porque era um gasto com cartão corporativo, um alto custo de segurança pública. Poxa, Bolsonaro era o presidente da república, né, e aí, através do cartão corporativo ali, ele usava bastante durante a motociata ali, gastava bastante, usava bastante o cartão corporativo, sendo que o Tribunal Superior Eleitoral condenou por 4 votos a 3 o presidente Jair Messias Bolsonaro, do PL, a pagar uma multa de 5.000 por causa, da participação em uma motociata, sendo que participou da motociata, depois foi para um culto com os evangélicos e abertamente fazia ali a sua campanha política, né. E, no entendimento dos ministros do TSE, Bolsonaro descumpriu a lei eleitoral, pois fez a propaganda eleitoral antecipada. Contudo, durante, muito tempo ele fez, motociata e enfrentava mesmo a o TSE, enfrentava todos e falava assim: "Olha, eu estou dentro das 4 linhas, não estiquem a corda", né. Então havia realmente um enfrentamento de Bolsonaro. E também ele gravou um vídeo exibido a apoiadores em um ato na Avenida Paulista, destinado a defender o deputado bolsonarista Daniel Silveira, do PTB, que foi condenado pelo STF à perda de mandato dos direitos por 8 anos e 9 meses de prisão, né, em regime fechado por ataques antidemocráticos a ministro do Supremo, né. Mas ele afirmava que atuava dentro das 4 linhas, né. E no dia seguinte da a condenação, o parlamentar recebeu de Bolsonaro o perdão da gravação, o perdão da pena, né. E na gravação o presidente afirmou: "Vencemos porque o bem sempre vence o mal". Então compete à imprensa, né, à mídia, ao TSE, sendo que usar o mesmo peso e julgar o que aconteceu no carnaval em relação ao Lula, onde uma escola resolveu homenagear o Lula, com imparcialidade, pois durante o período do governo Bolsonaro ele quebrou bastante regras. Então, cabe agora ao